Meu nome é Eva Vilma, sou filha de Oxalá. Eu nasci em uma família católica, completamente católica, mas não me adequei à religiosidade. Foi de grande valor para mim, né? O aprendizado, a educação, né? Porém, eu não foi o que eu estava buscando. Na verdade, não me completou. Né? Dentro dessa educação católica, meus pais, né, eram separados, fui criada por minha avó, e eu tive uma infância um pouco conturbada dentro da religião, né, dentro da espiritualidade, digo. Eu fui muito, assim, marcada pela mediunidade, né, com sensações, com desespero, com doença, com visões, e o que poderiam fazer é rezar. Era muita reza, muita oração na minha cabeça, e o tempo foi passando e as visões aumentando e as sensações aumentando. Porém, quando a minha mãe, né, que não morava comigo, mas ela sempre me acompanhou, ela já tinha um trabalho com caboclos, que é uma herança da família de minha mãe, né? Então, foi esse trabalho daí que me ajudou um pouco a cuidar desses problemas que aconteciam comigo, né? Me rezaram, né, muitas rezadeiras, e com o passar do tempo eu consegui avançar, né, na espiritualidade, mas não em manifestação. Eu tinha sensações, eu via, eu era perseguida pelos espíritos, eu via, mas não manifestava até então. E quando eu já casada, passou algum tempo, eu casei, e continuaram as doenças, hemorragias muito sérias, hospital. E nesse meio tempo, eu adentrei o centro espírita. Minha mãe tinha uma sessão de caboclos, porém ela não era iniciada no culto ao candomblé, né? Ela só tinha esse caboclo, que é a nossa herança, era chamado, eles chamavam, né, de a guarda, a velha guarda, né? O pessoal que tinha um legado mais brasileiro, né? Mais da terra brasileira, né? A tradição dos caboclos, e que eram os curandeiros na época. E que foi assim que aconteceu, que eu entrei no centro espírita, levei 8 anos de um trabalho espiritual, porque eu tinha esses problemas todos de visão, e aí foi quando veio a manifestação. Eu comecei a manifestar, e foi interessante que foi o caboclo primeiro que me pegou, né? Primeiro foi uma parte obsessiva, espíritos obsessores terríveis que me pegavam, né? Eu caía na rua, era assim, uma coisa meio, né? Porém, o caboclo me pegou no centro espírita. Veio brabo, bem violento. Pronto, você não pode ficar aqui, foi o que ele ouviu. E aí não pôde ter a manifestação. Porém, um preto velho chamado Jeremias, naquela época, a minha mediunidade estava aflorando bastante. Então, esse Jeremias, né, ele trabalhou comigo, no caso, ele era o meu mentor, né? O caboclo saiu dentro do centro espírita e foi aceito o Jeremias, bem calmamente, ele ficava e ali trabalhava. O centro espírita kardecista mesmo. Logo após, eu sentindo a necessidade mesmo do trabalho, ele só trabalhava realmente no centro espírita. Esse caboclo se apresentou à minha mãe e disse que queria trabalhar. Brabamente, disse que tinha vindo trabalhar. Minha mãe se assustou, porque nunca me viu manifestada. E ele disse, eu vim trabalhar justamente no dia do meu aniversário, foi quando ele se apresentou pela primeira vez. Ele veio no Centro Espírita dia 3 de agosto, dia de meu aniversário, onde ele se apresentou. Foi um grande presente, não só para mim, como para minha mãe também. E ele
falou do jeito dele que queria trabalhar. Minha mãe colocou junto com o caboclo boiadeiro, era um caboclo de família, criou todos os irmãos de minha mãe, né? Até adultos. Foi um caboclo que teve um grande poder patriarcal dentro da família materna. Foi ele que cuidou dos irmãos de minha mãe, 7 irmãos, né? 7 irmãos, 8 irmãos, aliás. E ele cuidou de todos, deu uma educação. Caboclo deu uma educação que não tinha o pai, né? A mãe tinha morrido e eles eram pequenos. Minha mãe com 21 anos, o menor tinha 3 anos de idade, né? E isso ele criou todos até adulto, 40 anos de legado esse caboclo teve na família da gente. Então eu fui trabalhar junto com minha mãe, porém minha mãe não era iniciada. A partir desse momento eu fiquei um tanto dividida, né? Espiritualmente buscando aquela coisa, mas o caboclo se manifestou bastante, de forma bem contundente no trabalho dele, específico, que eu não entendia, mas ele lá sabia, eu não tinha nada que entender, nada, que eu não entendia mesmo. Porém, minha mãe aceitou, um pouco diferente do caboclo de minha mãe, mas ele vinha com o trabalho, ele é um índio, é um Oxóssi. E assim ficou. Durante esse período eu não tinha filho, né? Buscava ter um filho, já tinha tido uma barriga, já tinha tido um aborto de 6 crianças, 6 barrigas, né, perdidas. Eu engravidava e perdia, eram 6. Logo, imediatamente, minha mãe teve a necessidade, a casa de minha mãe cresceu muito, né, o caboclo, uma seção grande, aí minha mãe teve a necessidade, por problemas espirituais e de saúde também, ser iniciada, né, dentro do candomblé. Aí vai minha mãe, com quase 40 anos de legado de caboclo, né, de sessão, né, com um mundo de gente, mas bateu a porta dela. Ela foi iniciada de Xangô, né? E nesse tempo que minha mãe foi iniciada, eles disseram que minha mãe tinha passado do tempo. Demorou muito, mas a gente não entendeu, tudo bem. Mas minha mãe assim fez, recebeu um cargo na casa, foi rapidamente, menos de 3 anos, recebeu o cargo na casa e já ia se preparar para montar a casa dela. Mas ela não tinha, porque as pessoas estavam caindo, os filhos caindo, e lá vai, eu posso continuar, né? Qualquer coisa. Aí a gente fez o quê? Minha mãe fez o santo. Minha mãe fez o santo. E no momento que minha mãe foi fazer o santo, eu quase que bolo. Mas não foi deixado, minha mãe não permitiu, não queria e tal. Mas tudo bem. Ela volta para casa e os filhos têm que se fazer. Como é que faz? O pai de santo avisou que ela tinha que montar uma casa, um terreiro. Ela tinha que ter o terreiro, tinha que acertar, porque o tempo estava curto. E ela, né, correu, tudo bem, ganhou uma casa. Ganhou um terreno. Aí pronto, tudo preparado para se fazer, aí faz a festa. Nesse momento se faz uma festa de um boiadeiro, que não era o dela, foi a de uma irmã dela, né? Uma irmã que hoje é minha mãe de santo. E fez o terreiro. Fez o terreiro não, ganhou o terreiro. Quando já estava tudo se preparando para montar o terreiro, minha mãe desencarna. E eu não era feita, só tinha o caboclo. E não tinha nada e nem ninguém. A tristeza me bateu, tô sozinha, o que vai ser de mim, né? Senti uma solidão muito grande. Mas, de qualquer maneira, a gente fez todos os trâmites que precisava de minha mãe. Eu me distanciei um pouco da religião, porque nesse meio tempo, assim que minha mãe desencarnou, eu engravidei do meu filho, que hoje tá aqui comigo. É o meu Babalaxé. Então, eu engravidei de meu filho e na mesma proporção que minha mãe morreu. Minha mãe desencarnou e na semana, acho que 2 semanas seguintes, eu já estava engravidando. E aí foi o mesmo período, né? Minha mãe desencarnou, é como se fosse uma virada na história. É interessante. E aí eu me distanciei um pouco. Porém, o caboclo continuou cobrando. Quando eu estava mais ou menos 2 anos depois, eu já estava ali na casa de minha mãe, né, na casa de hoje minha mãe de santo.
que é minha tia, e ela continuou com o terreno de minha mãe. Ela construiu, fez tudo, né? Fez todos os trâmites, né? Para acontecer a inauguração. Ela recebeu o decreto, inaugurou, pronto, nós fomos para a inauguração e eu já trabalhava com o caboclo na minha casa, na cozinha da minha casa. 6 metros quadrados, 7 metros quadrados, comecei a trabalhar. Ele disse que queria trabalhar e vamos trabalhar. E nisso eu segui com esse trabalho dele, pequenininho, mas começou a crescer. Começou a crescer, a gente não teve condições mais de ficar naquele ambiente, a gente foi para a laje da minha casa, né? Aproximadamente era uns 11 metros, era numa cozinha, devia ter uns 10 metros quadrados. Depois a gente foi para casa, o terreno todo, né? A laje toda da casa, e a gente recebia cerca de 112 pessoas a cada quinzena. Foi crescendo demais e aí a coisa foi tomando um rumo. E aí teve a festa na casa de minha mãe de santo, nesse mesmo tempo que ela inaugurou a casa, a questão de 1 ano, 6 meses depois. Eu fui para essa festa e nessa festa eu bolei. Mas as coisas aqui já estavam acontecendo, parou tudo, se parou o trabalho, porque eu tive que cumprir todos os trâmites, né, da feitura, né, o tempo certo do IAO, né, que é 1 ano depois. Mas minha mãe de santo, com 7 meses, ela interrompeu e disse que não tem condições, pois eu já estava sentindo influências relacionadas ao trabalho que a gente fazia. O trabalho esse que teve que recomeçar com 7 meses de feitura. E aí eu recomecei. A casa dobrou de pessoas, o número de gente. E nós tivemos que registrar a casa. Registramos a casa por causa do número de pessoas que vinham. Nós registramos como Caboclo Oxóssi Guerreiro. Né? Foi que me deu todo o legado de hoje que nós temos. E aí nós continuamos. Aí, depois de 3 anos, eu recebi um cargo na casa de minha mãe de santo, de Ialaxé. No terreiro de minha mãe, que é o Ialaxé, Ouro de Airá. Continuou o meu trabalho, não parou. Oxóssi sempre atendendo, a sessão acontecendo, a minha vida cotidiana de IAO, né, tinha interrompido nessa fase daí, mas eu nunca me coloquei assim como se tivesse, eu nunca me senti que não fosse IAO. Eu achei que a gente dentro da casa do nossa mãe, né, nosso terreiro raiz, que é onde a gente nasceu, a gente sempre é filho. Vai ser filho o tempo todo, você pode ter o cargo, mas você vai ser sempre filho. Você não vai deixar de fazer nada do que fazia antes, né? A não ser que você esteja doente, né? Mas eu acho que a espiritualidade chama a isso, né? Acho que é a nossa missão, é o nosso trabalho, somos filhos, então somos todos irmãos em um só movimento, em um só pensamento, que é o axé, que é o sagrado, que é a espiritualidade. É isso que nós fizemos esse tempo todo. É um trabalho que eu acho que deve acontecer. Então, com 3 anos, eu recebendo esse cargo, eu já me senti numa posição. Por quê? Porque dentro da minha casa, as pessoas já começaram, Mãe Eva, tá bom, eu aceitei até o Mãe Eva, mas até o momento aí começou nosso trabalho, que para manter a casa nós precisávamos fazer algumas oferendas, alguns rituais. Aí teve que, em determinado momento, na hora certa, tivemos que fazer presente as águas, dar comida a Exu, feijoada de Ogum. Isso fez parte do nosso ritual. Isso tudo foi através de oráculos, através de evidências, através de um conjunto de organização que deu sentido à nossa casa, que é tudo que nós fazemos até o dia de hoje, mas de uma maneira um pouco diferente, mas daqui a pouco eu digo por quê. Então, o que aconteceu? Nós tivemos o presente, que é nossa grande mola mestra, que é no final do ano, em forma de agradecimento, a feijoada de Ogum, e o trabalho continuou com Oxóssi.
com Oxóssi, e o terreiro e a casa foi crescendo, não dando mais condições de ficar onde nós estávamos, que era em uma laje. Então, esse fundo daqui é o fundo, aqui nós tivemos o fundo da minha casa, que tinha um espaço grande. Esse terreno estava um terreno livre, aberto, mas corria esgoto, era água, inundação. Nós transformamos esse espaço em um lugar sagrado. Nós buscamos a essência, a força da terra nesse lugar sagrado. Limpamos ele todo, levantamos uma árvore de tempo, né? Plantamos uma árvore de tempo, né? E daí a coisa acendeu. Registramos, já tinha registrado a casa do caboclo e continuou como sendo Centro Oxóssi Guerreiro da aldeia de Jiquiriçá. Então nós criamos um grande centro com uma árvore de tempo, porque caboclo tem que ter a árvore de tempo. Então nós tínhamos todo esse culto da nossa ancestralidade de família também, né? Independentemente da nossa raiz de matriz africana. Mas nós tínhamos essa essência. E demos continuidade ao caboclo boiadeiro, Jamulucema Rei de Guiné, que até hoje nós cultuamos a memória dele, né? E temos ele como mentor do nosso trabalho aqui, que é um trabalho independente da parte do candomblé, mas nós temos esse trabalho em cima com um grande mentor, que é o boiadeiro Jamulucema Rei de Guiné, né? Que nos intui, nos orienta, é o grande pai que deu uma grande educação a muitas famílias, porque ele criou muitas famílias, ele educou muitas famílias pela parte religiosa, da fé, do respeito, do amor à família. Isso foi uma coisa interessante. Isso aí é o que eu trago para hoje, para a minha casa de axé. Foi essa parte daí. Então, no momento oportuno, tive a necessidade de fazer a minha obrigação de 7 anos, né? E nessa obrigação de 7 anos, já tinha uma previsão tal, de receber um DK, porque tinha muitas pessoas a serem cuidadas que não saíam, vamos dizer assim, não arredavam o pé da nossa casa. Eles se mantiveram aqui, mas a gente sabia que eles tinham um caminho dentro da religiosidade, da parte do culto afro, de raiz, não, o culto religioso de matriz africana, né? Com os orixás, tinha que ser iniciado, né? A espiritualidade. O que aconteceu? A gente fez a obrigação de 7 anos, recebi o DK, né? Busquei outros caminhos, perguntei se era de direito, saí em outras casas, pedi às pessoas mais velhas que fizessem o jogo para mim, independentemente da minha mãe de santo, com a permissão dela, porque eu queria ter certeza se esse era realmente o meu legado. Já estava no caminho, mas a gente tem que ter uma certeza espiritual, a gente tem que saber se isso é verdadeiro. Não dizer, não, a casa está cheia, então eu vou ser mãe de santo. Não, eu ainda tinha a minha dúvida. Será que eu não poderia continuar seguindo o que minha mãe seguiu? Minha mãe foi muitos anos, 40 anos, sendo centro de caboclo, e deu certo. Criou muitas famílias, educou, mas não se portou como uma mãe de santo, né? O caboclo de minha mãe que trabalhava. Então, o que acontece? Eu não tinha essa visão, porque ele ensinou a gente a ter os pés no chão. E eu tinha meus pés no chão. Quanto à espiritualidade, eu tenho que ver o que está acontecendo. Então, eu busquei de um lado, busquei do outro, e todos os oráculos bateram certo. Tenho caminho para ser Ialorixá. Eu digo, pronto, é agora, porque quase nada eu sei. Apesar de ter 7 anos, a gente não tem nada. Eu acho que a gente se sente insegura. O trabalho era bem feito? Era. As pessoas adentravam a nossa casa, era uma coisa muito bonita, a gente cuidava de todo mundo? Sim. Mas aí a gente já tem que se aprofundar em algo mais contundente, algo mais sério, mais profundo. Não que a sessão do caboclo não fosse uma coisa séria, porque exigia muito respeito, dignidade, ética e moral, para a gente conseguir segurar até o dia de hoje. Vamos dizendo, 40 anos de minha mãe, e boto mais o quê? Boto mais uns quase 25 do meu.
São muitos anos, porque a gente manteve essa essência em pé, né, da espiritualidade. O que acontece? Hoje, né, nós conseguimos conquistar, né, conseguimos fazer, receber o DK, foi tudo muito certinho, né, fiz tudo na casa de minha mãe, foi uma apresentação linda, foi uma coisa muito bonita, com muito carinho, e nós adentramos a casa, pronto, a responsabilidade mudou. Tudo muda. As coisas a serem implantadas gradativamente, porque já vinha acontecendo, mas aí já quando recebe-se o DK, outras coisas têm que se acontecer. Modificou tudo. Nós tínhamos o quê? Nós tínhamos duas essências numa mesma casa. Nós éramos o centro de caboclo que se tornou um Ilê Axé. Conduzir isso foi complicado, porque tínhamos as pessoas que não queriam adentrar o candomblé e tínhamos outra metade que tinha necessidade de adentrar o candomblé, e nós mantivemos. Fomos contornando as coisas, diferenciamos, buscamos os oráculos, buscamos o próprio Oxóssi, que conseguiu separar as coisas. Ele mesmo disse: eu vou até aqui, daqui até lá eu não vou mais. Eu piso até aqui, daqui até lá não é mais comigo. Aí já é outra situação que até hoje ele não se envolve, não faz a parte, não adentra, não pega, não dá opinião. O trabalho dele é um trabalho à parte, nosso Ilê é outra parte que dá para a gente conciliar, e muito bem, com muito carinho, com muita harmonia. E hoje a gente está aqui inscrição Oxóssi Guerreiro, e na mesma inscrição nós temos o Ilê Axé Odó Mobirim. Então surge o Odó Mobirim, a nossa família de axé, mantendo uma tradição, uma herança ancestral com o centro de caboclo dentro do nosso trabalho. Assim, na casa do candomblé, na nossa casa de axé, a gente vai ser sempre Iaô. Não adianta. Na nossa raiz, na nossa casa matriz, a gente vai ser sempre filho. A casa de nossos pais, a gente nunca vai ser dono, a gente vai ser o filho. Enquanto eles estiverem lá, nós somos os filhos. Então os filhos têm que fazer tudo. Os filhos têm que cuidar além de cuidar dos pais, quando tem condições disso, como no meu caso, me que tornei Ialorixá, né? Hoje eu tenho, mas antes eu era Iaô. O que acontece? Antes não, hoje eu ainda sou Iaô, eu me considero Iaô porque eu sou rodante. Todo rodante vai ser eternamente o Iaô, né? Toda pessoa rodante vai ser eternamente o Iaô, sempre vai ter uma hierarquia, né? Então não tem, é um legado interessante. Então o que acontece? Como eu já falei, o meu período de Iaô foi sempre tentar aprender o máximo que eu pude, até onde eu pude, tentar entender, porque o candomblé, ele não tem uma cartilha. Você tem que vivenciar a sua ancestralidade, você tem que vivenciar o seu mais velho, você tem que estar junto para você aprender, você tem que ouvir os causos, como diz, né? Os causos. Você tem que ouvir as histórias, você tem que pesquisar, você tem que estar presente na hora dos rituais. Então foi um momento de grande aprendizado. Meu momento como Iaô foi um momento de grande aprendizado. Não quer dizer que eu não continue aprendendo. A gente vai aprender, a gente vai morrer aprendendo. Mas para mim foi muito interessante, porque foi um momento a qual eu tive todo o meu conhecimento, não é? Deu para ter um bom conhecimento para hoje eu estar aqui, aonde eu estou. Mas quem é Oxalá? Oxalá é o detentor da paz. É aquele que é o pai de todos, que traz a harmonia, que traz a inteireza, a paciência, a tolerância. É aquele que reúne pensamentos e a calmaria para se decidir, né? Para mim, né? E acredito que para todos
Oxalá é a fonte da perseverança. A Ialorixá é aquela que consegue, é aquela que foi escolhida para conectar, para trazer, para unir o sagrado, aquele que foi escolhido, ou aquele que escolheu, ou aquele que foi iniciado. É aquela que fez com que unisse Ori ao sagrado, ao consulente. A Ialorixá é a condutora da fonte de energia, a qual está pleiteando aquele que procura a sua casa. É a apaziguadora e é a que dita as normas, é a que tem o elo de ligação com o sagrado, do ponderável, na junção do imponderável. É aquele que une os dois seres para que consigam conduzir, né, a sua estrada naquele momento, né, de harmonização. O Iaô é aquele que em algum momento foi escolhido, né? Foi escolhido pela energia, né, dos astros, energia da espiritualidade, das entidades, para dar continuidade ao aprendizado, à conexão, né, da religião, da nossa religião de matriz africana, e absorver todo o que foi ensinado para passar adiante àqueles que estão futuramente, né, já adentrando a mesma posição de Iaô. Então, o Iaô, a importância do Iaô é aquele quem segura os conhecimentos. É aquele que consegue manter dentro do axé o conhecimento e fazer acontecer juntamente com os que são da permissão de uma maneira hierárquica a conduzir. O Iaô é a essência dentro do candomblé. Sem Iaô, né, não tem como se conduzir o candomblé. Sim, a cozinha é um coração, né? A cozinha é o lugar sagrado, é o lugar onde a gente interliga, né? A gente mantém um contato direto com o sagrado, é onde a gente expressa, né, a nossa essência, né? É a cozinha, é o lugar onde faz a comida sagrada, onde faz a nossa conexão com os orixás. Sim, a cozinha é um lugar sagrado. O alimento para a gente, né, no candomblé, em relação à energia orixá, oferenda, você passa, você dá o que de melhor você tem e absorve a fonte daquilo que você deseja. Você oferece e tem um retorno. É uma recíproca. Você dá aquilo que você pode para você dá o seu alimento e se alimenta da energia. É um retorno, né? Você oferece e ao mesmo tempo você toma, né? Vamos dizer, recebe. Vamos dizer, toma não, mas recebe, né? Na nossa mente, na nossa consciência, é uma troca. É uma troca, né? O alimento material, oriundo da natureza, dado pela natureza, pela força da natureza, e você retribui a ele, e isso você recebe no nosso pensamento, a nossa energia e a energia do orixá, né? A energia dele vem. A gente oferece para que a energia venha. Porque ali você sabe que a gente é uma oferenda, mas ele se nutre da energia a qual você colocou. É o seu pensamento,
é o seu coração. Ele não vai se alimentar. No momento que você arriou, a energia já pairou. Né? Tem que existir o simbolismo, porque tem que existir todo um clamor, porque ainda faz parte da gente, seres humanos. Mas como nós arriamos, o que nós arriamos, para a gente, é a fonte da natureza, é tudo que nos preenche. A orixá não. Mas para a gente sim. Então é como a vela que a gente acende. Você não acende a vela para o orixá. O orixá não precisa de luz. A gente acende a vela para que o orixá não enxergue. A gente acha, né, que é uma maneira de se conectar. A vela está acesa, então ele vai me enxergar. Por que ele não precisa de luz? A luz é nossa. A gente bota a nossa luz. É por isso que eu digo assim às vezes: olha, vocês não vieram colocar as velas aqui, o orixá não vai enxergar, viu? Entendeu? É desse jeito aí. Segundo o nosso sincretismo religioso de matriz africana, o grande pai, Oxalá, né, aquele que carrega o manto da paz, aquele pacífico, né, que resolve tudo dentro da calmaria e não ergue a voz, não ergue a mão, né? Não usa de armas, né? Armas contundentes para conseguir aquilo que quer. Ele usa a calmaria, ele usa o pensamento, ele pensa, né, com tranquilidade, ele espera o momento certo. Nós temos o grande guerreiro, né, que é detentor, que busca a paz através da briga, através da guerra, né? Ele quer acalmar, mas impulsivamente. Então, ele vai em busca do mesmo ideal, sendo que tem a sabedoria, né, de acalmar, de apaziguar até o próprio, né, de uma maneira diferenciada de conseguir a paz. Porque existem muitas pessoas aí que brigam, lutam, né, para manter uma paz, mas brigam, vão à guerra, luta por isso, por uma justiça, mas tem que brigar. Os grandes guerreiros fazem isso. Já o pai é aquele mais velho, pacífico, que sabe que no momento certo, eu estou defendendo ele, viu? Que no momento certo você vai resolver, independentemente de você brigar, você sair. A luta não quer dizer você sair à briga. Brigar é você se maltratar e maltratar o outro. Lutar é você buscar a sua manutenção. É você buscar o seu equilíbrio. É você ir para fora para pegar aquilo que você quer. Não é você ficar parado, como pensam que Pai Oxalá fica parado. Ele não é parado, ele é pacífico. Porém, o comportamento dele é mais pensante. É mais relaxante, entendeu? É mais firme no propósito de a coisa vai acontecer. E vem o grande guerreiro e vai lá buscar o que ele precisa para manter a harmonia e o equilíbrio. Não é uma briga, não é um guerreiro de briga, é um guerreiro de conquista. Ele vai conquistar e não prejudicar e nem destruir. E nem ser destruído, sem se machucar. A diferença de um e do outro é esse daí. Que esse vai em busca, né, daquilo como a forma de não ficar parado. Mas com a mesma capacidade de apaziguação que tem o Pai Oxalá de uma maneira mais sutil. Viu como eu defendi ele? Pronto. Eu terminei de falar, né? É aquele equilíbrio, né? Não é é a visão da harmonização. Então, para a humanidade, o que está precisando, na verdade, o que não está acontecendo, não é? As pessoas vão se prejudicar, vão se destruir, né? Enquanto ele tenta, da forma dele, né, da forma do pensamento que eu acredito que é o que paira em muitos mundos que clamam por esse momento, trazer para a gente todo um contexto de
união, né? União com os povos, harmonia com os povos, mesa grande, comunhão, né? É um sentido mais de comunhão. Talvez a essência dele para esse mundo que está acontecendo seja um momento de reflexão, né? Que acredito que está sendo tentado de várias formas, sendo que a pessoa humana em si, a gente falando em relação à pessoa humana, ela ainda está buscando algo que ainda não encontrou, na verdade. Estão buscando algo que está dentro da gente mesmo, né? A gente não tem necessidade de brigar com o outro, porque o outro vai ter o mesmo que a gente vai ter, né? A gente pode brigar com o quê? Com conseguir. Como você vai brigar? Vai brigar com a terra, você vai plantar, você vai tirar da terra, você vai estudar, você vai brigar com o livro, né, para o aprendizado, você vai brigar com uma justiça melhor, mas uma coisa pacífica. Então, existem as mesas de negociação, e isso é que deveria pairar dentro da humanidade e da sociedade no todo. Eu acredito que o legado de Oxalá é isso, é levantar a bandeira e vamos conversar. Para o futuro, para os meus filhos de santo. Que eles nunca percam a fé. Nunca percam a fé. Neles mesmos. Porque antes dele ter fé em alguma coisa, cada um precisa ter fé em si mesmo. A fé é o principal momento, a principal coisa que o ser humano tem para continuar. Perseverança, aprendizado, conhecimento, amor. Nada é maior do que o nosso sagrado. Essa força que paira sobre a nossa religião é superior a todos nós. Nós não somos pais e nem mães. Nós somos zeladores de pessoas, cuidadores. Eu queria que as pessoas entendessem da nossa religião, humildemente eu falando, na verdade, eu queria que entendesse que é muito bonito quando a gente canta para o orixá, a gente bate a nossa cabeça para o orixá. A entidade, quando chega ali, é como se a gente tivesse sido abraçado, né? A gente sente o abraço deles. Então, não é desonroso a gente bater cabeça para um orixá. Desonroso é você ver um orixá batendo a cabeça para você. Me falta o meu sangue falta. Se ele bater a cabeça, eu tenho um problema, minhas pernas às vezes são bem fraquinhas, mas eu me jogo no chão. E aquilo para mim é uma grande emoção. Eu queria que as pessoas entendessem que tudo muda, tudo se transforma. No momento que a entidade chegou aqui, em que ela está aqui, ela não está aqui para vaidade de senhor qualquer. Ela está para nos ajudar. Diferente, ela está para ajudar a gente a nos conectar com nós mesmos, não com eles. Que eles não precisam disso. Que eles se conectem com a gente mesmo. Mas que precisa alguma coisa para que a gente consiga se conectar com a gente. A gente entender que nós podemos tudo, independentemente de qualquer coisa. Nós vamos buscar o orixá. O orixá não busca a gente. A gente vai de encontro a ele para que a gente sobreviva. Isso faz parte da nossa reencarnação. A gente precisa ter um elo para continuar. Faz parte da nossa evolução espiritual. Então, esse que nós fomos buscar, nós devemos toda a honra.
Nós devemos nos curvar em todos os momentos. Nós, zeladores, somos escravos de nós mesmos. Nós não somos escravos de Senhor ninguém. E nem nós somos reis de ninguém. Somos escravos de nós mesmos, das nossas condutas anteriores. Nós estamos em um momento de resgate. E quanto mais é dado, mais é cobrado. Tem que se entender isso. No momento que a gente se espiritualiza para o orixá, a gente tem que ter mudanças internas. Não adianta você querer e ser. Não é bem assim. Você, para querer naquele momento, você tem que se transformar no seu interior. Você tem que abdicar de coisas. Isso está sendo muito difícil no candomblé. Isso às vezes me deixa um pouco tensa. Por que não está acontecendo isso? As pessoas estão se endeusando. Os zeladores, eles estão colocando coroas em cabeça. Eu sento nessa cadeira porque assim foi o meu legado. Foi dado para que eu sentasse nessa cadeira e faz parte da nossa religião. Mas o meu orixá, hoje, meu orixá não está no baixo, está no alto. Mas se eu sentar aqui, eu estou mais alta do que ele. Está me entendendo? Normalmente, eu sento aqui. Daí para mais baixinha. Eu gosto, não porque eu sou baixinha, não. É porque eu não me sinto confortável. Sabe? Isso faz parte de mim. Eu, nesse momento daqui, eu sou uma servidora da espiritualidade. Eu não sou mãe de orixá. Eu sou zeladora. Eu zelo por eles. Para que eles cuidem de mim. Ou seja, eu clamo eles para mim. Como todos nós fazemos isso aqui. Acho que dentro de uma casa de candomblé, né, dentro de um templo religioso, digo melhor, não na casa de um candomblé, de um templo religioso, ninguém é superior a ninguém. Existe alguém superior a gente em termos de conhecimento. Se for olhar, existem pessoas que têm um conhecimento muito maior do que a gente dentro de uma casa, mas naquele momento quem foi escolhido para o orixá, por ter alguma afinidade, foi aquele. Foi o zelador. Foi escolhido. Foi escolhido para conduzir. É porque é mais fácil, né, levar a conexão do orixá a quem ali adentra. É isso que eu queria deixar. É que dentro da casa de um candomblé, hierarquicamente, o zelador está acima de todos. Em termos de conexão, em termos de poder de conexão de Ori. Porém, ele é um escravo de todos os orixás. E quanto mais chega, mas ele continua sendo mais escravo. Porque ali ele tem que... É a forma com a qual foi encontrado a matéria, né, reencarnada, para se aperfeiçoar e se melhorar. Mas isso não está acontecendo. Fico, às vezes, até um pouco triste. Não é só dentro do candomblé. Eu estou falando da minha religião, porque hoje eu sou do candomblé, eu sou candomblecista. Foi onde eu encontrei para conseguir resgatar, né, as minhas dívidas nesse plano reencarnatório. E estou fazendo da melhor forma possível. E conduzo os meus filhos para que eles façam também. E o que eu queria dizer é isso aí. Vamos parar com isso, tá feio. Tá feio. A gente primeiro tem que se respeitar para ser respeitado. Humildade, sempre. Humildade sempre. Humildade não é escravidão. Humildade é você ser superior. Que é humilde, é superior. Você chega mais próximo de Deus. Você chega mais próximo do Pai. Chega mais próximo dos orixás. Humildade é superioridade. É ou não é? É isso aí.